Hoje eu quero falar sobre os 2 pedidos de Davi. Nós estamos numa série sobre a vida de Davi. E Davi foi o 2º rei em Israel e foi chamado pelo Senhor, descrito na sua palavra, como o homem segundo o coração de Deus. E Davi tem muitas coisas a nos ensinar. E o Salmo 23, que é o salmo mais conhecido, não é? Da Bíblia, é um salmo de Davi. E ele fala sobre a figura do pastor e como o pastor cuida das ovelhas. E essa menção que Davi escreveu é porque Davi foi pastor de ovelhas. Então ele sabia muito da dinâmica, né, do pastor cuidando das ovelhas, porque ele tinha tido esse cuidado com as suas ovelhas. Mas ele fala sobre esse cuidado para dizer que Deus é o nosso pastor. E assim como o bom pastor cuida bem das suas ovelhas, Deus e Jesus é o bom pastor e cuida de nós. Amém? Saiba que Deus cuida de você. E eu quero colocar lá no Salmo 23:5, que é o tema da palavra desta manhã. E diz assim, Davi dizendo: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui eu vejo 2 pedidos, né? De Davi falando para o pastor: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. E o segundo pedido: unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vocês sabem que esse texto é o texto que mais está na minha mente esse ano. Todo ano eu peço um texto, uma palavra profética de Deus para a minha vida, para marcar aquele ciclo. E no começo desse ano Deus me deu esse versículo. E como eu fiz aniversário agora esse mês, eu estava meditando muito nele, me aprofundando na pesquisa, e eu senti de preparar uma mensagem. E aqui a gente percebe que Davi estava pedindo algo do Senhor: prepara-me uma mesa. O que você pensa quando a gente fala prepara-me uma mesa? E eu fiquei encucada, porque eu fui estudar sobre esse texto, e sempre se falava sobre um banquete, sobre uma mesa, não é? Preparada pelo rei, recebendo um hóspede, não é? Recebendo alguém, um convidado especial. Mas eu pensava, puxa, não faz muito sentido, porque todo o salmo fala da dinâmica das ovelhas com o pastor, não é? Como que ele muda de repente no versículo 5? Será que Davi, quando escreveu, pensou nos primeiros versos da posição dele como pastor e depois como rei? Falando de mesa, de banquete? E eu vi muitas interpretações, mas uma que eu achei que foi muito pertinente, é essa que eu quero expor para você. E eu achei essa interpretação no livro Nada Me Faltará, do Philip Keller. E ele explica o seguinte: que a mesa, esse cenário que Davi descreveu como preparando uma mesa, é uma mesa que se refere aos pastos nos lugares altos. As ovelhas, quando chegam o verão, o pastor tira do confinamento e as leva, não é? Para um lugar outside, né? Para um lugar aberto, para que elas tenham ali um tempo de pastoreio, né? De ficar comendo da erva fresquinha, para elas se desenvolverem, crescerem, engordarem. Então aqui a gente vê uma cena onde as ovelhas estão se dirigindo para a parte alta das montanhas, né? Durante o tempo de verão. E esses platôs, quando eles chegam na parte alta, os platôs das partes altas são chamadas de mesas. E esse espaço, eles são bem elevados. Davi, ele chamou de mesa todo esse território de pastagens, então aonde as ovelhas eram levadas no período do verão. O criador de ovelhas, que era enérgico, empreendedor, o que ele fazia? Um pouco antes de terminar o inverno, ele já
procurava esses platôs, essas mesas, e preparava essas mesas. Preparava esses espaços para receber as ovelhas. O que ele fazia? Primeiro ele levava sais e minerais e espalhava por todo o território onde ele queria que as ovelhas pastassem, as ovelhas, o gado. Depois ele preparava também arrancando todas as ervas daninhas, todas as ervas venenosas que haviam no espaço. Porque se as ovelhas comessem aquelas ervas venenosas, elas poderiam morrer. Então ele limpava das ervas venenosas. E ele também escolhia o melhor espaço para fazer ali o acampamento, para que elas ficassem ao redor e tivessem ali uma erva fresquinha, uma boa comida para que elas se alimentassem e pudessem se desenvolver durante o verão. Então o que a gente percebe aqui é que essas mesas, não é que Davi está falando, é esse espaço de pastagem muito bem preparado pelo pastor. O pastor também, ele limpava todos os poços, todas as nascentes de água. Porque no inverno e no outono tinha caído muitas folhas e às vezes ficava suja a água. Às vezes o dique das águas rompiam, então o pastor ia e preparava também as águas. Então a gente percebe aqui um cenário onde o bom pastor prepara um pasto, né, para que as ovelhas possam se desenvolver e ter ali abundância. Quando nós trazemos essa figura para nós, como seres humanos, e a gente pede para Deus, Deus prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Primeiro a gente tem que entender que Deus é aquele bom pastor. Deus é o anfitrião que prepara para nós uma mesa. Não mais um pasto, porque não somos ovelhas, né? Mas uma mesa cheia de guloseimas, com provisão, com abundância. É assim que o nosso Deus é para nós. Um Deus de provisão. Um Deus que quer cuidar de nós em todos os detalhes da nossa vida, para que possamos desenvolver e para nos tornarmos o melhor de nós mesmos. Amém? É isso que Deus quer de mim e de você. O que a gente percebe é que a mesa, então, não é mais um platô, um pasto, mas a mesa é um banquete. A mesa é um tempo de comunhão. A mesa fala da presença. A mesa fala de achegar-se diante do Senhor para receber dele aquilo que ele tem de melhor para nós. E Deus, como anfitrião, não é? Nessa mesa abundante, Ele preparou o melhor. Ele deu a Jesus por mim e por você. E com Jesus, Ele nos dá as melhores coisas. Por isso, meu querido, quando você vê essa palavra de Davi, saiba que você não precisa viver uma vida de escassez, uma vida de privação. Você tem que se colocar nesse posicionamento que Davi se colocou. Senhor, prepara-me uma mesa. E aí você tem que visualizar as suas necessidades e expô-las diante do Senhor, para que o Senhor, o bom pastor, possa supri-las todas nos detalhes. Você tem essa expectativa com seu Deus? Amém? E Ele responde a essa expectativa, porque Ele é o pastor amoroso. Aqui diz assim: prepara-me uma mesa, já está tudo preparado. Deus já fez tudo o que precisava fazer para que nós tivéssemos tudo o que necessitamos. E aqui diz, na presença dos inimigos. Sabe o que representava lá na mesa, nas pastagens, os inimigos? Lá era cheio de animais de rapina, de coiotes, de lobos, de leões, de ursos. Vocês lembram Davi quando foi lutar com Golias? E ele foi conversar com Saul? Ele disse assim: Saul, você não se preocupa, porque eu vou acabar com esse filisteu aí, o Golias. Porque Deus é comigo. Um dia eu matei o leão, um dia eu matei um urso.
Para quê? Para defender as ovelhas. Então, quando Davi escreve, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos ou adversários, ele está pensando nesses animais de rapinas que atacavam as ovelhas. Mas no nosso caso, aqui, Deus nos protege dos nossos inimigos. E os nossos inimigos não são carnais, mas são espirituais. A nossa luta é contra Satanás. Não é contra a carne, contra pessoas, mas é contra o inimigo que às vezes fustiga, usa pessoas contra nós como fantoches para nos atazanar, não é? Para nos deixar desequilibrados, para nos machucar. Mas a nossa luta não é contra carne ou sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Se você está enfrentando alguma dificuldade com alguém, às vezes com algum parente, com algum colega de trabalho, saiba que o seu adversário não é essa pessoa, mas é Satanás por detrás daquela pessoa. E o Deus que te protege dos animais, né, de rapina, vai te proteger também de Satanás. Você tem que se expor a ele e buscá-lo para que ele te traga o livramento. Amém? Os nossos inimigos também podem ser o mundo, o sistema do mundo. Nós não somos deste mundo, né? Nós vivemos neste mundo, mas o sistema do mundo é o sistema dominado pelo maligno. Nós vivemos uma contracultura. Nós vivemos segundo o princípio da palavra. E a gente vê que a humanidade tem se afastado de Deus e dos princípios da palavra. Portanto, o sistema do mundo nos torna muitas vezes os nossos inimigos. E nós temos que lutar e manter a nossa mente centrada nos princípios, na vontade de Deus. Então muitas vezes nós remamos contra a maré para que o mundo não nos domine, mas a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas. O outro inimigo que temos é a nossa própria carne. Porque a nossa carne, né, essa matéria, ela é dominada pelo pecado. E quando nós somos salvos em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em nós e começa a ser travada uma batalha. E o apóstolo Paulo fala sobre essa batalha que nós enfrentamos, não é? A vontade do Espírito que está em nós enfrenta uma luta contra a vontade da carne, que muitas vezes é se dominar ou se deixar levar pelos pecados que o mundo nos apresenta. Então, todos esses animais de rapina, Satanás, o mundo e a carne, são então protegidos. Nós somos protegidos pela presença do bom pastor nas nossas vidas. Mas você sabe que também tem um menu nesse banquete, não é? As ovelhas têm um bom pasto, um pasto verdinho, gostoso, e ali elas vão se desenvolver. Mas nós temos um menu. E o menu que nós temos no nosso banquete, sabe qual é? São todas as promessas de Deus contidas na sua palavra. E sabe quantas promessas tem? 5.500. É isso que você tem no seu banquete. Você tem que abrir a palavra de Deus. E lá no Salmo 119, 103 diz assim: quão suaves são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que mel à minha boca. Quando você abre a Bíblia e você encontra uma promessa, aquilo você pode degustar como se fosse mel doce na sua boca, porque Deus preparou para você. Meu querido, é esse banquete maravilhoso que Deus está te apresentando neste dia. Se você tem falta de algo, saiba que é para você sair daqui crendo e abastecido, né, diante desse banquete maravilhoso que Deus nos apresenta. A Bíblia fala de 3 banquetes que Deus vai nos dar. O primeiro banquete acontece entre Cristo e a igreja. Lá em Cantares de Salomão, fala da história de um homem e de uma mulher, que é Sulamita e Salomão,
Mas todo esse relacionamento de amor também é uma figura de Cristo com a igreja, ou seja, é uma figura do nosso relacionamento com Deus. E Deus nos faz um banquete. Lá em Cantares de Salomão 2, 4 e 5, fala desse banquete. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Olha que coisa mais romântica. Esse banquete é um banquete todo envolto em amor. O estandarte sobre nós é o amor. O estandarte do relacionamento de Deus conosco é o amor. Aquele amor que nada supera este amor. Nós não conseguimos mensurar a sua largura, a sua altura, a sua profundidade. Nada nos separa do amor de Deus, das nossas vidas. O estandarte sobre nós neste banquete é o amor. Por isso, meu querido, sinta-se o amado de Deus, a amada de Deus. Deus preparou um banquete para você, e aqui descreve: nós nos seremos envolvidos neste amor, sustentados com passas, com maçãs. Gente, vocês já comeram as uvas passas? É tão doce, né? As maçãs. Meu netinho adora uva passas. Ele só gosta de comer aquilo. Às vezes, quando eu vou fazer algum voto e tiro doce, eu fico comendo uva passas. Não é porque é doce. Tudo que se fala no nosso relacionamento de Deus conosco envolve um grande amor. Envolve coisas doces, não é? Bem preparadas para nós. Em Apocalipse 19, 9, fala de outro banquete. Agora, esse banquete vai acontecer, sabe quando? Quando nós, igrejas, formos arrebatados durante os 7 anos que vão acontecer aqui de tribulação, que o mundo vai ser sujeito a muitas catástrofes, não é? Selos, ao derramar da ira de Deus sobre a humanidade, nós vamos estar lá num banquete durante 7 anos. Assim como o casamento da noiva, do homem judeu, dura 7 dias, 7 anos durará o nosso casamento com Jesus lá nos céus. E em Apocalipse 19, 9 fala desse banquete. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Vocês sabem que eu amo decoração de mesa. Eu não sei quem me acompanha nas mídias sociais, que já viram as minhas decorações. Quem já viu, levanta a mão. Há muita gente. Eu tenho paixão por decoração de mesa, flores. E eu sou fissurada nisso. E eu fico imaginando essa festa de casamento que Deus vai preparar para nós. Eu fico imaginando. E um dia eu sonhei com essa festa, gente. Deus fala muito comigo em sonhos. E eu sonhei com essa festa. Eu vi uma mesa a perder de vista. Era tão extensa. E eu me aproximei dessa mesa. E essa mesa, tudo nessa mesa era feita de prata. E eu toquei na toalha, porque eu amo tecido, toalha de mesa, qualquer coisa que veste a mesa. A gente, quando vai para a Itália, pode ser o restaurante mais simples que for, tem uma toalha com tecido bonito, porque a Itália fabrica muitos tecidos bonitos. E eu tenho paixão por isso. Então eu tive um sonho que eu via essa mesa. E essa mesa era tão decorada, era uma coisa assim que parecia dos céus mesmo, de outra esfera. Era a coisa mais linda, mas quando eu me aproximei da mesa, eu queria ver uma coisa. Eu queria sentir o tecido da toalha da mesa. E eu toquei no tecido da toalha da mesa, é indescritível. Era uma coisa branca, mas em tons de prata, e bem suave. E aí eu vi e me deliciei, né? Fiquei assim, admirada, entusiasmada, cheia de alegria, de gozo, de júbilo, e acordei. Gente, tudo isso para contar para vocês que o que está sendo preparado para nós é algo fantástico. Vocês já foram num casamento? A gente começa meio tímido ali, conversa com um, conversa com o outro, de repente começa a comer.
começa a beber um bom vinho, né? E lá vai ter vinhos clarificados, coisas dos melhores. Sabe aqueles vinhos que custam 11 mil reais, 150 mil reais? Gente, nós vamos tomar desses vinhos. Então, é isso que Deus tem preparado para nós. Agora, o último banquete, não, para dizer do casamento, é assim, a gente vai se alegrando, vai se envolvendo naquela esfera de alegria. Imagina no dia do nosso casamento com Jesus. Em Isaías 25, 6, fala também de um outro banquete. Porque quando acabarmos o tempo de tribulação, a igreja voltará com Cristo. E reinará com Cristo 1000 anos. E nós vamos governar de Jerusalém as nações. E sabe o que Deus vai fazer em Jerusalém? Está lá em Isaías 25, 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte, que é o Monte Sião, a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festas com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Oh, glórias! Sabe aquela churrascada com aquela gordurinha, com tutano, com direito à gordura que não vai engordar porque não vai ter mais maldição? Glórias! Isso é coisa para gaúcho, não é coisa para você não. E aquele melhor vinho, vinhos clarificados, vinhos velhos, né? Aquele que já foi maturado, os melhores que podem existir. É isso que Deus está preparando para nós. A mesa das ovelhas, comparado com isso, não é nada, não é? Mas Davi usou essa figura para dizer que tem algo sendo preparado para nós. E o banquete começa hoje, porque a vida eterna é essa. A vida eterna não começa quando você morrer e for para o céu, não. A vida eterna é esta, diz a palavra, que te conheçam como a único Deus e a Jesus Cristo como Senhor. Você conhece a Deus como único Deus e a Jesus Cristo como Senhor, você já está vivendo a vida eterna. E esse banquete já está na tua frente. É só você estender a mão e pegar a sua provisão, meu querido. Não precisamos passar dificuldades. Creia, se apresente e deguste das maravilhas que Deus tem preparado para nós. Amém? Em segundo lugar, Davi pede: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A unção com óleo na cabeça do rebanho servia para afastar as moscas próprias da estação de verão. Havia as moscas varejeiras, as do gado, mosca do berne e os insetos. Os insetos colocavam ovos nas narinas, né, dos animais e causavam infecções que muitas vezes levavam à cegueira e à morte. A unção com óleo. O pastor jogava o óleo, às vezes com especiarias, na cabeça da ovelha, para afastar esses insetos, né? A unção do óleo também era um antídoto para a sarna. Quando o gado pegava sarna, normalmente ficava na região da cabeça. E quando o óleo com especiarias era derramado nessa região, ele funcionava como um remédio contra a sarna. E a sarna passava principalmente de uma cabeça para a outra, porque as ovelhas, elas tinham uma manifestação de carinho que uma esfregava a cabeça na outra. Então, se tinham sarnas, passava para todo o rebanho. E a unção na cabeça protegia disso tudo, não é? Agora, o que a gente percebe? Que o bom pastor, ele tinha cuidado para que a ovelha não ficasse doente. Para que a ovelha não ficasse cega, para que a ovelha não morresse. Ele usava a unção na cabeça. Agora, a unção na cabeça, né, que Deus derrama sobre a cabeça do homem, no Velho Testamento ela era usada só para algumas pessoas. A unção de óleo derramado na cabeça era usado só para os reis, para os sacerdotes, profetas ou artífices que iriam produzir as coisas sagradas. Mas ninguém usava a unção, era derramado essa unção. Em 1 Samuel 10:1 descreve quando
Saul foi ungido. E diz assim, tomou Samuel, o profeta, né? Um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Aqui está descrevendo quando Samuel, o profeta, derrama o óleo sobre a cabeça de Saul e o unge como rei. Não é? Jesus, ele foi ungido por Deus. Ele recebeu a presença do Espírito Santo. Quando ele foi batizado no Jordão por João Batista, quando ele sai do batismo, o Espírito Santo vem sobre a sua cabeça como forma de uma pomba. E o Espírito do Senhor que assentou sobre ele, foi a unção do Senhor que veio sobre ele. E diz assim, em Isaías 61, 1-3. O Espírito do Senhor está sobre mim. Essa é uma palavra profética que se cumpriu em Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Ou seja, a unção do Senhor sobre a vida de Jesus veio para quê? Para livrar dos insetos, das larvas que contaminam, do pecado. Jesus, ele foi ungido para nos libertar, para libertar a nossa alma, para libertar o nosso físico, não é? Para nos livrar das sarnas, das moscas, das bernes, que podem corromper, que podem nos infeccionar. Jesus foi ungido para isso. E ele fez uma obra completa. E hoje, quando nós entendemos que ele foi ungido para nos libertar, a unção vem sobre as nossas vidas. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 12:13 diz assim, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos é dado beber de um só Espírito. Amém? A unção de óleo derramado na sua cabeça significa que você bebeu do Espírito Santo de Deus. Quando você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo, você foi imerso num batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você, está dentro de você. Você pode imaginar que o Deus tão grande e imensurável, Deus decidiu viver em você, na porção mais íntima da sua vida, nos santos dos santos, restaurando, dando vida ao seu espírito, glória a Deus, aleluia. Que obra maravilhosa de redenção. Por isso que Davi pediu, unge-me a minha cabeça com óleo. Davi um dia foi ungido como rei. Mas hoje nós somos ungidos como sacerdotes reais. Nós somos embaixadores de Deus na terra. Nós representamos o nosso Deus na terra. E 2 Coríntios 1:21 diz assim, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Diga assim, quem me ungiu foi Deus. Eu estou ungido. O óleo já foi derramado sobre a sua cabeça, meu querido. A presença do Espírito Santo te limpando de todos os seus inimigos, das bernes, das moscas. As moscas que ficavam atormentando o gado, ficavam voando, eles ficavam atormentados. Muitas vezes eles batiam a cabeça no chão, batiam a cabeça nas árvores para se livrar daquele tormento. E hoje a ação do Espírito Santo na sua vida te livra de tormentos, de opressões do inferno.
você tem que tomar posse, você tem que entender que o Espírito Santo na sua vida te livra dos tormentos de Satanás. Amém? A unção poderosa do Espírito. A unção do Espírito Santo traz poder sobre as nossas vidas. Efésios 3,16 diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Essa unção que vem sobre você, meu querido, que é a presença do Espírito Santo, te torna poderoso. Às vezes a gente quer ouvir tantas palavras, não é? De encorajamento, de empoderamento. A gente quer ouvir os coaches da vida dizer que você pode, né? De dizer que o poder está em você, no pensamento positivo. Gente, o poder está em você. Mas não é nada que você faça, mas é a unção do Espírito Santo em você que te empodera. E quanto mais o Espírito tiver de você, mais você se livrar da vontade da carne e se submeter ao Espírito de Deus, mais poder você vai ter na sua vida. Você vai ter poder para orar pelas pessoas e elas serão curadas. Você vai ter poder para dizer para o diabo: saia da minha casa, saia da minha vida, saia da minha família. Você vai ter poder para dizer: saia o espírito de roubo da minha vida. Você vai ter poder, porque a unção já foi derramada sobre a sua cabeça. Em Efésios 1,19 diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Gente, é tão grande isso, eu amo esse versículo. Porque o versículo diz assim: suprema é coisa no alto, grande, elevada. Grandeza fala de largura e poder fala de força. Força do seu poder. Ou seja, a presença, o óleo derramado na sua cabeça te coloca à disposição a suprema grandeza do poder de Deus na sua vida. Diga assim: o poder que está sobre mim é tremendo, é maravilhoso. Você tem que se apossar dele. Você tem que agir, você tem que crer, você tem que comandar os céus. Se você orar, se você determinar a forças na sua palavra, então Deus quer te dar uma vida abundante, uma vida de poder. E para finalizar, a palavra diz: e o meu cálice transborda. Aqui, inclusive o Philip Keller, ele sugere uma interpretação que eu achei muito fantástica. Porque ele foi pastor de ovelhas também. E ele disse que quando está terminando o verão, antes das ovelhas serem recolhidas, porque quando termina o verão, começa o outono e depois o inverno, os pastores recolhem as ovelhas, né, e elas ficam confinadas no inverno, porque em muitas regiões até nevam, né, de Israel. Então aqui, ele descreve que quando começa o outono, tem muitas tempestades e a temperatura cai. E as ovelhas, elas ficam muitas vezes com muito frio, congeladas. Elas até deitam assim, tentando se esquentar, mas quando elas deitam, elas entram em contato com a terra fria, às vezes elas se congelam mais. Então o que ele fazia? Ele colocava um pouco de vodka na água e dava para as ovelhas para elas esquentarem. Então ele sugere que Davi talvez esteja falando sobre isso, porque a bebida da época era vinho. O meu cálice transborda seria assim: que eu tenha abundância para aquecer as minhas ovelhas, né? Dando a elas um pouco dessa bebida que pode aquecer. E eu creio que esse transbordar da taça, né, do nosso vinho, fala sobre um tempo de plenitude e alegria. Esse transbordar fala de plenitude, porque a presença de Deus traz plenitude, traz alegria nas nossas vidas. Efésios 3,19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando você chega nesse banquete, onde o estandarte é o amor, a plenitude faz com que você tenha a revelação completa do amor de Deus, e então você se torna pleno.
Em Romanos 5:5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo faz uma obra para amolecer o seu coração, para que você sinta totalmente envolvido, embriagado no amor de Deus. Não é lindo isso, gente? Como que nós não vamos entender o amor de Deus por nós? Deus te ama tanto. Deus ama cada um de vocês, cada um que está aqui ouvindo, cada um que vai ouvir depois essa palavra pregada. Deus nos ama e Ele quer nos envolver neste amor, né? Para gerar a plenitude e alegria, porque o fruto do Espírito é alegria. O vinho, o transbordar do vinho fala da plenitude da alegria. E quando você é cheio do Espírito, é uma fonte a jorrar de você. E você se torna essa taça que transborda para aquecer aos que estão ao seu redor. Amém? Glória a Deus. Você pode nesta manhã fazer esta oração como Davi fez. Prepara-me uma mesa. Você pode repetir comigo? Você quer orar essa palavra que Davi orou? Então diga: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Amém? É isso que Deus tem para você neste dia, nesta manhã. Então feche os seus olhos agora, eu quero orar por você. Ora malamassuri canti malassuri mas. Ora halamassuri canti samalassura mas. O Senhor prepara uma mesa para você. E essa mesa, o que dá acesso a essa mesa, é a sua fé e a sua confiança num Deus que te ama. Que é um pastor que te ama, que cuida de você como o bom pastor cuida das ovelhas. Ele te prepara uma mesa, Ele unge a tua cabeça com óleo, Ele quer a tua transformação, o teu transbordar, a tua plenitude, a tua alegria. Mas para isso você tem que entregar a sua vida ao Senhor. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Se você não fez isso ainda, você tem a oportunidade de fazer isso agora. E como a gente faz essa entrega? A gente declara: Senhor Deus, eu quero entregar a minha vida, porque eu quero estar presente neste banquete. Eu quero que esse banquete seja preparado para mim. Se você ainda não fez essa oração de entrega, eu quero fazer essa oração com você. Tem alguém aqui que quer fazer essa oração de entrega nesta manhã? Levante a sua mão, que eu quero orar com você. Pode ficar em pé, você que está aí atrás. Alguém mais quer fazer essa oração de entrega nesta manhã? Fique em pé que eu vou orar com você. Você repete comigo, está longe, eu não sei se é homem ou mulher, não estou conseguindo enxergar. Mas ora comigo agora, e você que está assistindo essa palavra online. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, tem um QR Code aí que você pode acionar. E nós vamos ter os seus dados e entrar em contato com você. Porque a gente quer orar com você, quer cuidar da sua vida. Para que você caminhe os passos com Jesus. Amém? Então feche os seus olhos agora e vamos orar. Diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu me rendo agora ao sacrifício de Cristo. Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Livra-me, Senhor Deus, dos meus adversários. Quebra as minhas cadeias e o meu envolvimento com o mal. Santifica a minha vida, Senhor Deus. E eu me apresento agora na tua presença, no teu banquete. Que a tua unção venha sobre mim, como esse óleo fresco sobre a minha cabeça. Em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E eu gostaria que você ficasse em pé, você que já tem Jesus no seu coração. Deus, eu oro agora para que a unção, Senhor Deus,
venha sobre aqueles que estão aqui, Senhor Deus, como um óleo para trazer, Senhor Deus, alívio, Senhor Deus. Alívio das dificuldades, dos pecados, Senhor Deus, das tribulações. Refresca, Senhor Deus, assim como a unção era muitas vezes renovada na vida das ovelhas. Precisava passar várias vezes. O Espírito do Senhor está em nós, mas nós precisamos de uma visita especial do Espírito nesse dia. Traz o frescor, Senhor Deus. Traz o poder, a autoridade, o amor, o sentimento de aceitação na vida daqueles que estão aqui. Senhor Deus, traz o alívio, que eles saiam daqui alegres, renovados na presença poderosa do Teu Espírito. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Que a paz do Senhor seja sobre você, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, nesta semana em Cristo Jesus. Amém.